Bom dia, quinto ano, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, sexta-feira, 8 de maio, vamos começar a nossa aula. Vamos fazer uma revisão sobre retas, semi-retas e segmentos de retas, sobre as posições das retas paralelas, concorrentes e perpendiculares, e também sobre polígonos. Vamos ver agora a reta. O que é reta? A reta ela é formada por infinitos pontos, por isso dizemos que uma reta ela é infinita. Ela é representada por uma letra minúscula. E também elas possuem setas nas suas direções. Vamos fazer alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho a minha reta e vou colocar as setas. Aqui eu tenho uma reta. Aqui eu tenho uma reta. E ela é representada por qualquer letra do nosso alfabeto, sendo minúscula, certo? Então, a reta, ela é representada com a letra minúscula, tem as setas nas suas extremidades e também podemos chamar ela de infinitas. Vamos ver agora as semi-retas. As semi-retas. Semi-retas. As semi-retas é uma parte da reta. Tem um ponto de origem, tem início e não tem fim. Vamos fazer o exemplo da semi-reta. Aqui eu tenho o ponto de origem, eu vou dar o nome de A, que passou pela letra B e continua. Então, aqui é uma semi-reta, porque ela tem o começo e não tem fim. Ponto de origem é o A, passou pelo B e continua. A diferença de reta e semi-reta. E podemos representar assim. A, que é o ponto de origem, passou por B e coloca a setinha em cima com a setinha. Pronto. Já o segmento de reta, vamos colocar aqui. Segmento de reta. O segmento de reta, ela é uma parte da reta. Ela é uma parte da reta limitada. Ela tem início e tem o fim. Vamos colocar aqui H, I. Começou no H e tem o fim na letra I. Então, como é que eu vou representar aqui? H, I. Aí, coloco um tracinho em cima. A reta, semi-reta e segmento de reta. Vamos ver novamente o que é reta. Ela é formada por infinitos pontos, ela é uma reta infinita e é representada pela letrinha minúscula. Tem sempre as setas. Cada direção, nessa direção e nessa possui as setas. Já as semi-retas, elas têm começo e não tem fim. Aqui, esse pontinho é o A, é o ponto de origem. Começa do A, passou pelo B e seguiu em frente. Começo e não tem fim. Já o segmento de reta é a parte da reta limitada. Começa aqui e termina aqui. Tem começo e tem fim. Vamos ver agora as posições das retas. Vamos ver agora a reta paralela. Retas paralelas. Elas não possuem um ponto em comum. Como assim? Eu vou colocar aqui as retas paralelas. Vou colocar minha setinha. Ó, colocar as setinhas. Aí, as retas paralelas, elas não possuem um ponto. Não tem um ponto que ligue elas duas. Elas mantêm uma distância e nunca se encontram. Elas não se encontram, por isso que é chamado de paralelas. Vamos ver agora as concorrentes. Concorrentes. As concorrentes, vou fazer o desenho aqui. Colocar as setas. Pronto, colocou as setas. As retas concorrentes, elas se cruzam
ó, se cruzam aqui e tem um ponto em comum. O ponto em comum é esse aqui, que ligam as duas. É aqui onde elas se cruzam, por isso que é chamado de concorrentes. As paralelas não se cruzam, já a concorrente, elas se cruzam. Vamos fazer agora as perpendiculares. Perpendiculares. As perpendiculares, elas formam um ângulo reto. Vamos fazer aqui. Elas formam um ângulo reto. Colocar as setas. Pronto. Então, ela se cruza aqui. E aqui, ó, forma um ângulo. Um ângulo 90 graus. Elas se cruzam e aqui formam um ângulo 90 graus. Então, essa é a diferença da paralela, concorrentes e perpendiculares. As paralelas, elas não se cruzam, não têm um ponto em comum e mantêm a mesma distância. Já concorrentes, elas têm um ponto em comum e se cruzam. E as perpendiculares, elas formam um ângulo reto. Vamos virar. E vamos ver agora os polígonos. Eu mandei vocês pesquisarem sobre os polígonos. O que é um polígono? É uma figura geométrica plana fechada. E ela é composta por várias retas. Vamos ver. Os polígonos dependem da quantidade de lado. Eu tenho um polígono. Aqui, eu tenho este polígono. Tem aqui o polígono. Uma figura geométrica plana e fechada. Agora, quantos lados tem? 1, 2, 3. 3 lados. Então, é chamado de triângulo. Quando é o polígono de 4 lados, vamos fazer um polígono aqui de 4 lados. Tem um polígono aqui de 4 lados. Então, figura geométrica plana, fechada e composta apenas de segmentos de reta, não é? Segmentos de retas. Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4. Então, aqui é um quadrilátero. Aqui é um quadrilátero. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadriláteros. Tem polígonos de muitos lados. Tem polígonos de 20 lados, tem um nome específico. Passou de 20 lados, eles são chamados de polígono de 21 lados. Como assim um de 20 lados? Vamos ver se a gente consegue fazer um de 20 lados. Vamos contar. Ver se dá 20. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 lados. Então, o polígono de 20 lados é chamado de cosságono. 20 lados e cosságono. Se tiver 21 lados, 25, 22, ele já é chamado polígono de tantos lados. Polígono de 21 lados. Polígono de 22 lados. Então, um polígono de 3 lados, triângulo. 4 lados, quadriláteros. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, undecágono. 12 lados, dodecágono. 15 lados, pentadecágono. E 20 lados, icosságono. Certo? Passou de 20, já é pentágono, polígono de tantos lados. Polígono de 22 lados, certo?
Vamos ver aqui os sólidos geométricos. Pronto, aqui eu tenho um sólido geométrico, certo? Só que aqui ele está desmontado, então aqui é chamado de planificação. Aqui eu tenho uma planificação. Porque ele é uma planificação, ele está desmontado. Se eu montar esse sólido geométrico, pronto, vamos deixar ele aqui montado. O que é um sólido geométrico? São figuras que têm 3 dimensões. Tem altura, tem a largura e tem a profundidade. Altura, largura e profundidade, certo? Então, vamos lá. Altura, largura e profundidade. Então, é chamado de sólido geométrico. Os sólidos geométricos são separados em 2 grupos, corpos redondos e os poliedros. O que é um corpo redondo? São os que têm partes curvas ou arredondadas, como um cilindro, um cone, uma esfera. Já os poliedros têm todas as faces planas. Todas suas faces são compostas de polígonos. Eu tenho aqui um prisma. Tenho um prisma. Aqui eu também tenho um prisma. Então, o prisma possui face, possui vértice e possui arestas. Os prismas possuem face, são essas as faces, as vértices e as arestas. Então, aqui, ó. Então, aqui isso é um prisma. Tem prisma de base, essa aqui é um prisma de base triangular. Prisma de base triangular. Certo? Na próxima aula, nós vamos estudar mais sobre corpos redondos, poliedros, polígonos e os sólidos geométricos. Vocês agora vão fazer as páginas 69 e 70. 69 e 70. Até a próxima aula.